Ei, a paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para falar, para trazer uma mensagem para vocês. A mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre oração. A importância de uma oração, sobre confiança, a importância de uma confiança. E como exemplo disso, eu tenho um personagem que eu tenho meditado nessa palavra, que é a palavra de Deus, chamado Daniel. Oh, glória, aleluia. Eu fico emocionada só de falar como Daniel era um homem de fé, um homem que confiava em Deus, um homem que foi escolhido por Deus para uma grande nação, para um povo. Daniel era um homem que muito jovem foi levado para o cativeiro da Babilônia, lá onde Deus honrou a vida dele. Daniel passou por perseguições, irmãos. Muitos príncipes, muitos sacerdotes seguiam Daniel, né? Perseguiam Daniel, não seguiam, perseguiam Daniel, porque viu brilho em Daniel. Daniel era um homem fiel e temente a Deus. Daniel nunca deixou de dizer que ele tinha um único suficiente, um único só Deus, que é o Deus Altíssimo. Irmãos, o que eu quero dizer na importância da oração e da confiança, que Daniel era um homem que ele orava tanto, que ele orava 3 vezes ao dia. Oh, glória a Deus! Você tem orado? Mônica, eu tenho orado o suficiente para conseguir a confiança para dentro de mim, para conseguir a confiança para dentro de mim, a certeza que o mal que vier sobre a minha vida será cortado, será lançado, que Deus vai ter o poder de me livrar? Pois Daniel tinha essa certeza, mesmo nos momentos difíceis. Daniel foi muitas das vezes, irmãos, ele foi traído, perseguido. E que eu mais acho lindo em Daniel, que Daniel nunca desistiu, mesmo dentro daquele povo ali, um povo que adorava outros deuses, um povo que servia a outros deuses. Daniel nunca deixou de servir a Deus. Daniel nunca deixou de orar a Deus. Ele sempre deixou claro ao rei. O rei se agradava a Daniel, porque Daniel era inteligente, Daniel era homem de fé, e o rei se sentia seguro com isso. Daniel, ele mostrou para o rei que o Deus que ele servia era grande. E o Deus que nós servimos é grande, porque é o mesmo Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus. É o mesmo Deus de Daniel. Eu repito, aleluia, glória a Deus. O seu Deus é o mesmo Deus de Daniel? Sim, aleluia. Irmãos, a importância da oração, ela é muito importante nas nossas vidas. Do jejum, jejuar sobre aquele seu problema. Deus se agrada com a oração. Daniel orava 3 vezes, aleluia, glória a Deus. Eu não tenho, às vezes, o dia a dia é tão rápido das nossas vidas, que a gente mal deita para orar. Não é verdade, irmãos? Às vezes na peleja, até mesmo na peleja da hora da aprovação, a gente não tiramos um tempo sequer para orar, porque a luta é tão grande, tão pesada, o fardo é tão pesado que nós não conseguimos. Mas é a hora que a gente precisa orar a Deus. A importância da oração nas nossas vidas, ela tem que ser viva, ela tem que ser com
com todos os dias, ela tem que ser, porque a oração ela é alimento, irmãos, aleluia. Eu falo, eu me emociono por isso, porque Deus, ele ouve as nossas orações, Deus ouvia as orações de Daniel, aleluia. Quando Daniel foi para a cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões e ainda por cima exaltou Daniel, sabe? Botou Daniel com um cargo ainda maior no tempo do rei da Pérsia. Aleluias. Sabe por quê? Porque Daniel, ele foi... armaram contra ele uma armadilha, né? Para que o rei assinasse um decreto contra Daniel, contra aquelas pessoas que adorassem algum outro Deus durante um tempo, né? Então, no momento, era o que eles tinham para culpar Daniel, é que Daniel estava orando a um outro Deus. E nesse momento, eles queriam mostrar para o rei, mas o rei gostava de Daniel, ele se entristeceu até, ele se entristeceu, mas eles pegaram Daniel orando, era o único jeito de mostrar para o rei que Daniel ele não obedeceu aquele decreto. E depois, o que aconteceu? O rei não podia mais revogar, porque Daniel foi pego em flagrante, orando. Mas Daniel, ele foi para a cova dos leões. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe por que Daniel foi para a cova dos leões? Vou te falar, irmãos, para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que a oração de Daniel é uma oração vem dos céus, é uma resposta de Deus, para mostrar que Deus, ele é grande na vida de Daniel, e o mesmo Deus que é na vida de Daniel é o mesmo Deus de hoje. Deus fechou a boca dos leões, Deus livrou Daniel dos leões. E sabe o que aconteceu? O rei ficou maravilhado com aquilo. E aqueles que tramaram contra Daniel foram para as covas dos leões e eles não serviam o mesmo Deus de Daniel e foram devorados pelos leões. É assim, muitas vezes as pessoas armam contra você, irmãos, mas quando você está em oração, quando você está em jejum, Deus não deixa nada te acontecer. Sabe por quê? Porque você está em oração, você está em jejum, Deus se agrada com o seu coração, você está buscando o Espírito de Deus, você está se alimentando o teu Espírito. E é assim que Deus gosta. Eu quero dizer nessa passagem para você se refletir que a oração ela é importante, o jejum é importante nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Daniel foi um grande exemplo disso. Não só Daniel, muitos profetas foram um grande exemplo. Na Bíblia temos muitos profetas aqui que foram grandes exemplos de orações. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, medita nessa palavra. Você que não leu o livro de Daniel, tira um tempinho para ler o livro de Daniel. Você vai ver como Daniel foi um homem de fé, um homem que confiou, um homem que nunca abaixou a cabeça para outro Deus nenhum. Aleluia. Porque ele sabia que o Deus dele era o Deus dos céus, o Deus vivo que criou o céu, a terra, formou você, irmão, formou a mim, aleluias. E eu creio pela fé que o mesmo Deus desses profetas que morreram por amor de Deus, que teve profetas que morreram por amor de Deus, aleluia, pregando o evangelho, aleluia, até mesmo no tempo de Jesus, muitos profetas, muitos discípulos morreram por amor de Deus, aleluia, porque eles oravam, eles jejuavam, eles evangelizavam, eles não deixavam de falar que o único Deus era o Deus Altíssimo, o Deus que nós servimos hoje, aleluia, o Deus de dono de tudo isso, o Deus de dono da sua história, o Deus que muda a sua história, o Deus que tem poder para curar, o Deus que tem poder para te livrar, o Deus que tem poder para te livrar até mesmo da boca dos leões. E quem são esses leões, irmãos? São aqueles que te condenam, são aqueles que armam contra você, são aqueles que querem abaixar sua cabeça, quer deixar você triste, quer fazer você seguir outro Deus, mas
mas não, aleluia. Você não vai ser assim, porque você vai ser como Daniel. Vai confiar, vai orar e vai entregar a sua vida a Deus. Se você já entregou a sua vida a Deus, você vai buscar ainda mais. Aleluia. Eu sou de Deus, Deus fez a minha história. Você é de Deus, Deus fez a sua história. Então não deixe de orar. Daniel orava 3 vezes, eu repito isso, porque isso é importante, porque às vezes nós não oramos nenhuma vez. Aleluia. É mentira. Às vezes o nosso dia a dia é tão corrido que nós não temos tempo nem para orar, mas temos que tirar um tempo para orar. Temos que tirar um tempo para jejuar, porque nossa alma precisa se alimentar, o nosso espírito precisa se alimentar. Aleluia, glória a Deus. Então receba, o mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus de hoje. Medita nessa palavra e ora. Ora, irmão, jejua, porque aquele seu problema, aquela sua dificuldade, tudo aquela cilada que for vir contra você, vai cair por terra e o inimigo vai se envergonhar. Aleluia.